Muito obrigado. Meu nome é José Roberto Bolota. Eu sou, eu sou o coordenador dessa sessão e eu gostaria de chamar o moderador dessa sessão, que é o Maurício Pinho. Por favor, Maurício. Bom, antes de mais nada, obrigado aí a todos. Reforçando a recomendação do Bolata, eu pediria que o público viesse mais para frente, até para que a gente possa ter uma melhor visualização da audiência, tá bom? E para quem for fazer a apresentação, ter mais também contato com a audiência. Bom, o tema nosso realmente é a economia circular em aciaria. É, Dando início na nossa apresentação, a economia circular, ela propõe uma mudança em toda maneira de consumir, do design dos produtos até nossa relação com as matérias-primas e resíduos. A economia circular, ela é um conceito econômico que faz parte do desenvolvimento sustentável, que une economia e sustentabilidade, inspirados nomeadamente nas noções de permacultura econômica, economia verde, economia de reuso, economia de desempenho e ecologia industrial, que emerge como alternativa da economia linear. Você já pensou para pensar, você já parou para pensar em como funciona a inteligência do planeta? Esse grande organismo vivo, ele se gere e autorregula em um processo cíclico. A energia é provida pelo Sol em abundância e todo lixo de uma espécie é alimento de outra. Tudo nasce para depois morrer e se transformar em energia para o meio ambiente novamente. Nela, os resíduos são insumos para a produção de novos produtos. No meio ambiente, os restos de frutas consumidas por animais se decompõem, viram adubo para plantas. Esse conceito também é chamado de cradle to cradle, ou, numa tradução, de berço para berço. Ou seja, não existe a ideia de resíduo e tudo serve continuamente de nutriente para um novo ciclo. O ciclo funciona em harmonia, ou pelo menos ele deveria funcionar em harmonia. O ser humano cada vez mais desequilibra essa balança e torna difícil para os serviços ecossistêmicos suportarem ou se recuperarem. No entanto, certos estudiosos apontam que a economia circular pode ser uma solução para minimizar o impacto humano no meio ambiente. A economia circular é a ciência que repensa as práticas econômicas a longo prazo. Desse modo, indo além daqueles famosos 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Isso porque ela une o modelo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do mundo moderno que não pode ser ignorado. E se em vez do modelo em que se descarta os materiais não biodegradáveis, existisse outro em que esses materiais retornassem ao ciclo produtivo, se eles fossem levados de volta às suas respectivas fábricas, desmontados, otimizados e trazidos de volta para nós. Na economia circular, esse movimento é conhecido como logística reversa. A economia lucra com a ausência de desperdício e o planeta também. Em vez de uma reta final para os produtos, temos um novo ciclo, transformando resíduos em insumos e em matérias-primas. São os novos R's que aparecem da economia restaurativa e regenerativa. O que era fim passa a ser um novo começo. Daremos a palavra, então, agora para os painelistas, nossos 4 painelistas, que deverão detalhar a economia circular nas aciarias. E aí, nesse caso, nós vamos chamando pela ordem, primeiramente a Nayara Comenali Lopes, convido para subir aqui ao palco. A Nayara é gerente de meio ambiente corporativo das unidades da Gerdau no Brasil, possui mais de 15 anos de experiência na área de sustentabilidade em diferentes segmentos. Você pode sentar, que aí já chamo todo mundo um por um. Ela é formada em engenharia e gestão ambiental, especializada em segurança do trabalho e áreas degradadas em recuperação.
Atua junto aos times para impulsionar negócios sustentáveis, geração de impactos positivos e desenvolvimento da cadeia de valor sustentável. Nosso próximo painelista é o Alex Maia Nascimento. Ele é gerente de infraestrutura da ArcelorMittal. O Alex é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado pela Unicamp, em processo de fabricação e materiais, e trabalha desde 2007 no ramo siderúrgico. Nesses 17 anos, já atuou na qualidade e tecnologia de gestão, planejamento e controle da produção, engenharia industrial, excelência operacional e atualmente é o gerente de infraestrutura interna da ArcelorMittal Pecém, com liderança sobre processos operacionais de manutenção do pátio de sucatas, BSSF, distribuição de gusa e gestão de coprodutos. Nosso próximo painelista é o Vasco Esteves de Almeida, filho. Não parece, mas o Vasco tem 40 anos de trabalho no setor siderúrgico, está novo esse rapaz, começou de calça curtas, sendo 5 anos em usinas siderúrgicas e 35 anos na Vesuvius Refratário, onde nos últimos 6 anos ele ocupa a posição de diretor de marketing e tecnologia para a América do Sul. É técnico mecânico pelo Centro Federal Celso Sukov de Fonseca, Cefet do Rio de Janeiro, tem Business MBA em SIAD na Universidade Wharton, na Filadélfia, em 2012, e Management and Strategy, Wings, pela Valeric Business School, Bélgica, 2013. Nosso próximo painelista é o Manuel Robério Ferreira Fernandes, CEO da Engemater, Engenharia de Materiais. Ele é engenheiro de Minas pela UFMG, mestre de Engenharia Metalúrgica de Minas, também pela UFMG, e doutorado pela UFMG em 2012 pelo CPGEM. Atualmente atua como CEO da Engemater, Engenharia de Materiais, e é diretor técnico da Sudamin, sócio administrador da Brasília de Minas Mineração e da construtora Abreu Lage Fernandes, fundador e coordenador do curso de pesquisa da PUC Minas, junto ao CNPq, sobre resíduos sólidos industriais. Atuou desde 2012 até dezembro de 2012 como professor adjunto do segundo do Departamento de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas e possui uma experiência vasta na área de engenharia de materiais e metalurgia, com ênfase em materiais refratários e resíduos sólidos, atuando principalmente com esses resíduos aplicados em refratários monolíticos. Nesse caso, então, chamo para dar início nas palestras a Nayara. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa. Primeiro, gostaria de parabenizar a ABM por esse evento que acontece aí há tantos anos e tem trazido tanto conhecimento, discutido tantos temas importantes para os avanços na metalurgia. Agradeço à comissão pelo convite e para poder compartilhar as práticas da Gerdau e também pela organização desse painel. Bom, sou Nayara, atualmente responsável de meio ambiente pelas nossas plantas da Gerdau no Brasil. E o tema hoje que a gente traz é a economia circular na aciaria. Vou comentar alguns cases da Gerdau. Para quem não conhece a Gerdau, somos hoje a maior produtora brasileira de aço. Estamos presentes em 7 países nas Américas. Temos 29 unidades produtoras do aço. São 2 minas, 2 minerações e mais de 30 mil colaboradores aí espalhados pelo mundo. E, com muito orgulho, a maior recicladora da América Latina. Anualmente, são 11 milhões de toneladas de sucata que nós temos a oportunidade de capturar do processo, do meio ambiente, e trazer de volta para a produção, para que se tornem novamente aço e possam ser utilizados dentro das soluções de aço que utilizamos aí infinitamente, né? Somos também a maior produtora de carvão vegetal do mundo, então temos uma base de 250 mil hectares. Essa base florestal está dividida entre a produção, a alimentação da nossa produção por carvão vegetal e também o que a gente mantém de base florestal de preservação. Tá?
Tá? E somos também a primeira empresa B da indústria do aço. Temos 3 operações certificadas. Essa certificação B é uma certificação voltada para aquelas empresas que atuam além da lucratividade, ou seja, tem práticas de sustentabilidade que vão além do processo fim, né? Então, temos aí o orgulho de ter 3 das nossas operações já certificadas. Trazendo para a economia circular, Maurício já bem nos contextualizou, né, o que é a economia circular, e é importante a gente frisar esse conceito, porque muito se tem no entendimento que a economia circular é praticar os 3 R's, né, como ele comentou. Então, estou reaproveitando, estou reutilizando, estou praticando economia circular. E o conceito da economia circular, ele é muito mais amplo, né? Ele traz a concepção de que dentro da nossa economia, ou seja, há o benefício financeiro também atrelado às práticas de sustentabilidade. E não existe fim, não existe jogar fora, que é o conceito da economia linear, que amplamente hoje funciona aí na maioria das nossas práticas, né? Que é o conceito onde eu produzo, consumo, jogo fora. Produzo, consumo, jogo fora. A economia circular não tem esse jogar fora, né? Mas, para que isso aconteça, esse produto, esse processo, esse material, ele já deve ser concebido com essa ótica. Então, a economia circular, ela começa já no ecodesign daquele produto que está sendo produzido, daquele material que está sendo utilizado, para que ele possa retornar para o processo através dessa circularidade. Tá? Então, esse princípio do berço ao berço, ele é bem importante porque ele vai muito além da reciclagem e do reaproveitamento. É óbvio que a economia circular está baseada ali no aumento do capital natural, né? Então, eu deixo de consumir novos recursos, mas ela também, como comentei, traz os benefícios financeiros e econômicos. Tá? Trazendo um pouco da prática agora na indústria do aço, então, existem diversas formas de se praticar a economia circular dentro de uma indústria do aço. Então, a redução da geração dos resíduos, recirculação de água, né? Eu deixo de jogar essa água fora, eu reaproveito ela dentro do meu processo, reaproveito gases que são gerados no processo produtivo para gerar energia novamente para o meu processo, design de processos que vão facilitar a desmontagem e o retorno desse aço como sucata, a reciclagem infinita do aço. Então, essa característica já faz com que o aço seja infinitamente reciclável e esteja dentro desse conceito da economia circular. O reaproveitamento de resíduos e a minimização dos impactos de recurso natural. Esses 3 últimos pontos vou trazer um pouco mais, de uma forma mais ampla aqui na apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. E por que a economia circular ela é tão importante e ela está atrelada à forma como a Gerdau vem atuando, né? A indústria do aço, hoje, ela fornece soluções para um processo de descarbonização. Então, a indústria do aço, hoje, ela é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa e tem praticado boas práticas para a redução dessas emissões, e a economia circular é um dos fatores impulsionadores, né? Então, o aço ele está presente na maior parte das nossas soluções no dia a dia, e ele faz parte da solução da descarbonização. Então, quando ele está presente num carro, de umas soluções de mobilidade mais sustentável, em torres eólicas, em painéis solares, ele impulsiona o processo de descarbonização. E a economia circular favorece que a gente possa impulsionar esse processo. Existem 3 principais rotas produtivas do aço. Então, nós temos a rota integrada minério, que é como praticamos ali a concepção do aço, junto com a rota integrada carvão vegetal. Então, essa rota carvão vegetal, ela substitui o uso do minério na sua concepção. Então, essa base florestal, ela é transformada em carvão vegetal e ela é alimentada dentro dos altos fornos para produzir esse aço, que tem um menor impacto em relação a CO2, basicamente neutro, porque essa floresta em pé, antes da sua carbonização e utilização como carvão, ela já capturava CO2. Então, esse balanço acaba sendo, de certa forma, neutro. Tá? E temos a rota elétrica, que é a rota sucata, que consome aí grande parte desse material, retornando ao processo e virando aço.
No mundo, basicamente, são dados da World Steel, 71% do aço é produzido através da rota minério. Ela é uma rota mais intensiva em CO2, então, para cada tonelada de aço, nós estamos falando aproximadamente 2,32 toneladas de CO2 emitidos. Em contrapartida, na rota elétrica, estamos falando de 0,67 toneladas de CO2. Tá? Então, majoritariamente, essa rota mundialmente ela é integrada, 70% e 30% elétrica. Na Gerdau, nós somos o inverso, 70% da nossa rota é a partir do elétrico, 5% fazemos o aço a partir da rota vegetal e 24% da nossa produção vem da base a minério. Entrando um pouco na rota elétrica e falando sobre reciclagem de sucata, então, como eu comentei, somos a maior recicladora de sucata ferrosa na América Latina. Então, são mais de 11 milhões de sucatas processadas todo ano. Essa matéria-prima ela é recolhida, ela é captada, favorecendo mais de 1 milhão de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, tem uma prática social bem interessante de reinserção. E, novamente, quando a gente traz o conceito da economia circular, né, para que essa sucata possa ser alimentada nas aciarias, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que estão nessa cadeia e favorecendo com que esse processo econômico, ambiental aconteça de uma maneira sustentável. Né? Então, essa sucata ela é consumida nas aciarias e, posteriormente, transformada no aço. Todas as vezes que a gente consome a sucata, nós trazemos uma redução de CO2. Então, cada tonelada de sucata consumida evita a emissão de 1,5 toneladas de CO2 para a atmosfera. Uma grande questão em relação à sucata, né? Então, por que não todo o aço é produzido a partir dessa base sucata? É porque a sucata é escassa. Né? Então, países como o Brasil, que tem um consumo mais baixo desse aço, né? Acaba fazendo com que essa sucata ela demore para retornar para o processo produtivo. Então, a Gerdau tem buscado fontes alternativas para trazer novas maneiras de trazer sucata para o nosso processo. Recentemente, ganhamos aí o leilão, né, para descomissionamento das plataformas P32, P33. Eram plataformas que eram descomissionadas fora do país. Né? Então, a gente não tinha essa sucata sendo beneficiada dentro do nosso processo e a gente, de certa forma, traz, então, essa nova forma de economia circular para o país. Temos um projeto de renovação da frota nacional. Então, a Gerdau, junto com o Vamos e com a Volks Caminhões e Ônibus, estabeleceram uma aliança inédita em 2023 para renovar a frota nacional, né, brasileira. Então, foram adquiridos aí mais de 150 caminhões antigos, com mais de 20 anos, que estavam nas estradas brasileiras, e eles passam a se tornar também sucata para o processo produtivo. Então, são caminhões, ônibus que ficariam desperdiçados, né? Essa sucata não seria reaproveitada, esse material ficaria largado em alguns pátios ou mesmo aí pelas vias públicas, voltam para o processo. O mesmo com o projeto Prolata, Gerdau participa, que é um projeto dedicado à sustentabilidade e logística reversa das latas de aço. Então, estamos presentes junto com o projeto em mais de 170 municípios, né? Junto com as cooperativas participantes do Prolata, trazendo esse aço, essa sucata, para ser consumida dentro do processo. E a parceria circular, que é uma iniciativa desenvolvida com a Gerdau e com o Senai, que fornece em 61 municípios paulistas esse aço para o Senai, para as aulas práticas, e depois ele retorna como sucata para ser consumido dentro do nosso processo. No consumo, na produção do aço, nós temos a geração dos resíduos. Né? E como é que a gente faz, então, para que eles possam se interessar dentro do conceito da economia circular? É através do reaproveitamento, do reuso desse material. Né? Então, vou citar um caso específico, que é de escória das nossas aciarias. Essa escória ela é reaproveitada dentro de outros processos produtivos. Então, nós temos um projeto que é o GG+, pavimentação, dentro do programa Agregar Gerdau, em que esse material é fornecido para ser
ser utilizado como pavimentação em diversos municípios, né, em diversas prefeituras, para que essa escória, que seria potencialmente colocada num aterro ou que não teria um uso, passe a ser reaproveitada em vias públicas. Isso faz com que a gente evite a extração de novos materiais. Tá? Quanto mais nós tivermos os coprodutos, os resíduos transformados em coprodutos, inseridos de novo, né, na cadeia da Gerdau ou na cadeia, enfim, de outras empresas ou processos, quanto mais nós alavancarmos essa prática, mais teremos a economia circular sendo utilizada em detrimento da captação, né, da extração de novos recursos virgens. Tá? Por fim, eu gostaria de trazer o case da avaliação de ciclo de vida. A avaliação de ciclo de vida, para quem não sabe, é quando nós temos a oportunidade de estudar desde a extração da matéria-prima até o final da vida útil, ali, do consumo daquele material, todos os impactos ambientais que são gerados durante esse processo. Então, quando nós estamos falando de economia circular, mais do que entender uma pegada específica, pegada hídrica, pegada de carbono, a gente está entendendo qual é o impacto que é gerado, e a oportunidade que nós temos é poder minimizar o que gera um impacto negativo para o meio ambiente e potencializar o que a gente tem de oportunidade, aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente já sabe que está bem inserido dentro do processo e deve ser alimentado, deve ser cada vez mais realizado dentro das operações. Né? Então, por que ela é importante? Ela mensura os impactos, ela nos apoia para uma tomada de decisão com base em dados assertivos dos principais desafios e oportunidades, nos oportuniza desenvolver produtos sustentáveis e faz com que a gente consiga ter esse monitoramento e melhoria contínua. Então, no ano passado, nós realizamos a avaliação de ciclo de vida de 13 dos nossos produtos. A avaliação de ciclo de vida ela é feita especificamente para um produto em um local. Ela não é feita por uma unidade produtiva ou por linha de produto. Ela é feita em produto, em local. E, com esse estudo, nós pudemos conhecer todo o nosso processo. Então, optamos por fazer essa avaliação por processo. Então, hoje temos conhecimento para esses 13 produtos, quais são os impactos e oportunidades na produção, na cearia de cada um dos nossos processos, fazendo com que a gente possa alavancar a economia circular dentro dessa parte do nosso processo. Lançamos, no dia 5 de junho do ano passado, lançamos ao mercado essas 13 declarações ambientais, gerando transparência dessas informações. Então, esse dado está disponível para quem tiver interesse em acessar dentro do site do Gerdau+. É possível ter a clareza do que são essas pegadas, do que são esses estudos que foram realizados através das nossas declarações. Para poder compartilhar, trocar, influenciar, trazer mais oportunidades, a Gerdau é uma das participantes, está presente nas discussões do Hub de Economia Circular. O Hub é um ecossistema de negócios circulares existentes na América Latina, então, ele une diferentes elos da cadeia produtiva para discutir, para trocar conhecimento e colaborar entre os membros, entre as empresas, entre processos, para que a gente possa impulsionar a economia circular. Então, conseguimos com isso gerar engajamento, co-criar solução e participar como um dos grandes integrantes aí recicladores dentro do nosso processo. Tá? Então, recebemos aí recentemente o selo por atuação pioneira dentro do Hub de Economia Circular, e o que vem pela frente, o que a gente tem discutido, inclusive, dentro do Hub de Economia Circular, é a nossa Estratégia Nacional de Economia Circular. Né? Então, com base aí no Nova Indústria Brasil, para alavancar o uso eficiente de recurso, redesenhar novas cadeias produtivas, com foco em inovação, com foco em instrumento financeiro, como é que essa economia circular pode ser impulsionada, com esse viés de regeneração do meio ambiente, o governo lançou recentemente essa estratégia nacional e agora, nos próximos meses, essa estratégia se desdobra em pequenos núcleos que passam a discutir como é que ela se operacionaliza dentro das cadeias produtivas. Tá? Então, é um grande avanço e que vem aí
pela frente para poder apoiar e suportar os processos para que a gente possa preservar recurso, criar valor, gerar receita, reduzir a emissão de CO2, que é um grande desafio global, reduzir descarte de resíduo, né, melhor aproveitar o nosso processo. Então, embora a gente trabalhe especificamente alguns temas, que são os temas materiais, que são importantes para a organização e para processos, como a ciaria, é importante lembrar que o ciclo todo da sustentabilidade ele não se fecha só como parte. Então, fazendo um paralelo com a economia circular, não é um tema específico que nós vamos trabalhar que vai trazer os ganhos econômicos e ambientais. Tá? É um ciclo, é a união de vários fatores, união de vários temas, união de várias iniciativas que vai fazer com que a gente possa alavancar a economia circular e a sustentabilidade. E, trazendo a mensagem final, o aço aí infinitamente reciclável e a intenção da Gerdau é moldarmos um futuro mais sustentável com práticas que alavanquem cada vez a economia circular dentro dos nossos processos, dentre eles aí a nossa ciaria. Obrigada. Obrigado, Nayara. Parabéns pela apresentação. O nosso próximo painelista é o Dr. Alex Paia Nascimento, que é gerente de infraestrutura da ArcelorMittal PCM. Turma, primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrado de estar fazendo parte do evento. Eu, antes de vir participar representando nossa empresa ArcelorMittal, eu passada lá na casa dos meus pais, e comentei sobre essa vinda aqui para participar da mesa. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da transformação, tem uma questão que a gente vai abordar aqui, que é a questão valor e o propósito. E eu me deparei com o mundo da indústria do aço, meus primeiros dias de vida. Meu pai é ferramenteiro e minha mãe é artesã, ambos lá do estado do Ceará. Então, eu fiz questão de passar lá e sinalizar para eles que aquele jovem, aquela criança, ia estar participando desse fórum aqui com as lideranças. Estou vendo aqui o professor Vilela, da Federal do Rio Grande do Sul, outras lideranças importantes aqui da indústria do aço, e é um motivo de muito orgulho. E eu vou finalizar falando um pouco das minhas filhas no final, mas eu queria deixar uma mensagem aí, um remarque aí para o seu Afonso e para a dona Dília, que são os meus pais, e eu falo de coração. Turma, eu trouxe aqui um case, a ArcelorMittal PCM, economia circular como estratégia. Acho que a Nayara já abordou bem, o Maurício também já tinha feito uma introdução sobre a importância da economia circular. E aí eu acho que isso, a gente tem construído isso ao longo do tempo. Eu estou na indústria do aço há 17 anos, e me lembro como a primeira vez que eu pisei na indústria do aço, a realidade que a gente tem hoje não é aquela que eu encontrei há 17 anos atrás. Isso significa dizer que a gente tem caminhado na melhoria contínua e a gente realmente tem buscado deixar um legado melhor para a futura geração. E aí, dentro disso, o case lá de PCM, nós somos uma planta produtora de 3 milhões de toneladas de aço. Só que uma usina integrada, ela tem uma, em média de geração, uns 66% de coprodutos. Então, uma planta de 3 milhões, ela vai ter lá 2 milhões de toneladas de coprodutos. E essas 2 milhões de toneladas de coprodutos, elas não podem ser olhadas com o olhar de 30 anos atrás. Essas 2 milhões de toneladas de coprodutos, elas têm que ser olhadas com um valor que nós temos, que é o valor de sustentabilidade, que é a preocupação de como a gente vai deixar o nosso planeta para a futura geração. E aí eu fiz questão de fazer esse remarque, porque a gente fala muito do polo do Brasil, da produção mundial de aço do Brasil, a gente aborda muito 30 milhões de toneladas, o Brasil há tanto tempo faz 30 milhões de toneladas. E a gente tem que começar a ter um olhar diferente, um olhar e um entendimento de que a gente não simplesmente gera 30 milhões de toneladas, apesar de ser isso o nosso core business,
isso é a nossa principal demanda. Mas a gente tem, sim, nas integradas, né, mais uns 14 milhões de toneladas de coprodutos, e nós temos, sim, nas mini-mills, mais uns 2 milhões de toneladas de coprodutos. Isso torna o nosso parque de indústria de aço um parque com 45 milhões, 46 milhões de toneladas de aço, de produtos, que nós precisamos gerir da melhor forma possível, maximizando, como a Nayara sinalizou, a economia, criando valor para a sociedade, né, e esse é o compromisso. Então, nós temos, dentro da nossa empresa, 4 valores. Isso nos guia, né, são valores, né, que são inegociáveis. Né? O valor é algo inegociável. Então, a gente tem lá o nosso valor segurança, que é inegociável, e a gente tem uma frase muito forte, que é o acreditar no zero acidente. Essa mesma analogia, ela pode ser feita com o nosso segundo valor, que é o valor sustentabilidade, né? Que a gente pode acreditar no desperdício zero. Né? Nós temos que acreditar, nós temos que sonhar alto. Então, eu tenho certeza que tem alguns estudantes aqui, uma nova geração que está por vir, e nós tivemos nesse primeiro fórum da ABM Week, o primeiro seminário de economia circular. Primeiro seminário. Nós estamos no 53º seminário de aciaria. Eu estou aqui fazendo parte dessa mesa com os colegas do 53º. Mas nesse evento, esse ano, está tendo o primeiro evento de economia circular. Olha a importância dessa temática. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, em 2034, essa nova geração que está aqui, certamente vai encontrar um cenário diferente e tem que ser compromisso nosso. Porque o terceiro valor nosso é liderança. Né? A liderança. Então, quem faz e quem movimenta a engrenagem são as pessoas. E os líderes têm um papel e têm essa responsabilidade. E a gente não abre mão dentro da ArcelorMittal desse nosso compromisso de liderar essa transformação no mundo da indústria do aço. A gente não abre mão. A gente se coloca como protagonista e se coloca como agente responsável. Né? E nós temos também um outro valor muito importante, né? Então, segurança, sustentabilidade, liderança. E nós temos um outro valor que também para a gente é inegociável, né? Que se trata da questão de pessoas, cuidar das pessoas. Né? Cuidar. Esse outro valor também para a gente, ele é fundamental. Vocês estão vendo essa foto, essa planta moderna, e essa planta nossa, ela tem algumas coisas que foram os avanços que foram demandados pelas pessoas que fazem parte da indústria do aço. São as tecnologias. Quem demanda tecnologia somos nós que fazemos parte dessa indústria. Nós demandamos ciência, demandamos avanços, né, e os engenheiros, engenheiras, técnicos, operadores, estão constantemente nessa busca de melhorias contínuas do nosso processo. Então, nós temos no nosso parque tecnológico, né, algumas instalações que são diferenciais tecnológicos, mas que se a gente não tiver um modelo mental de maximização, nós não teríamos a sustentabilidade que nós temos hoje em termos operacionais. Alguns remarques, nós temos uma pelotizadora a frio, que é a Mixplant, que a gente, por ano, pelotiza em torno de 220 mil toneladas ano de pós, lamas e carepas, pelotização a frio, em parceria com a Fênix. Nós temos uma tecnologia instalada de BSSF, que é uma tecnologia que faz a granulação de escórias de aciaria. Né? A gente tira a expansividade dessa escória online, on time, então no lugar de passar 9 meses de cura, em 15 minutos a gente está apto a criar valor e colocar ela como matéria-prima para as cimenteiras. Nós temos também alguns sistemas a seco, né, a vácuo, que reduzem a geração, né, de coprodutos. E temos também instalação de TLC input, que a gente chama, antes de entrar dentro da aciaria, onde a gente pode também fazer reciclagem de sucata. Sendo, turma, que tecnologia sem modelo mental, sem pessoas para realizar, a gente não consegue avançar. Então,
nós temos por ano uns 3 navios Panamax de pós e finos e lamas, né, que a gente consegue evitar a extração de matéria-prima. A gente tem a maximização de escórias, né, de agregados, e o consumo de sucata que ultrapassa 400 mil toneladas ano, né? E em 2023, todos os recordes nossos, eles foram pulverizados. Todos os recordes nossos com relação à temática, tanto em termos de produção, como em termos de sustentabilidade, eles foram pulverizados. E isso mostra muito bem o poder da sinergia, o poder do valor, o poder do propósito. E nada disso a gente consegue fazer sozinho. Nada disso. A gente só faz isso acontecer com parceiros, com parcerias. E essas parcerias são empresas, academia, ou seja, todos os agentes, né? E eu trouxe algumas fotos, ilustrações de diversos parceiros, né? E a gente cada dia discute mais novas oportunidades, novas formas de contribuir mais para a sociedade, novas formas de criar soluções mais inteligentes, né? Que a gente realmente possa entregar um futuro mais sustentável para a geração que está por vir. São 2 slides que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar de parcerias para enfatizar a importância dessas relações. Nós estamos aqui nesse evento, né, onde está toda a cadeia, todo o supply chain, e é um ambiente de muito network, de muita troca, né? E nós tivemos, além disso, né, PECEM teve uma imensa e uma grata felicidade de fazer parte da família ArcelorMittal, e a ArcelorMittal ela tem 12 centros de pesquisa espalhados pelo mundo, um deles aqui no Brasil, são mais de 1.600 pesquisadores. Temos relações com diversas universidades, é um valor nosso ter essas relações com a academia, né? Nós temos programa de estágio, né? Nós valorizamos essa transformação e foco nosso sempre está realmente olhando com um olhar diferente os jovens, se aproximando da academia, porque a gente sabe que essa transformação não vai vir se não for através das pessoas. Eu ilustrei aqui o tanto de sinergia que aconteceu em 2023 dentro do grupo. Fizemos um primeiro workshop e a gente sim acredita sim no zero aterro, um mundo sem desperdício. A nossa dedicação em alcançar o zero aterro exemplifica nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental e a gestão eficiente de resíduos na indústria siderúrgica. A gente, nesse ano, está com uma taxa de reciclagem acima de 99,9%. Né? Uma planta que tem quase 2 milhões de toneladas de geração de coprodutos. A gente vai buscar, em 2025, essas 1.000 toneladas que estão indo para aterro, e a gente tentar eliminar de uma vez por todas isso, né? E a gente tem discutido aqui com diversos parceiros sobre essa possibilidade. Tenho certeza que esse desafio, tanto com a academia, com o nosso R&D, com as empresas parceiras, a gente vai conseguir encontrar essa melhor solução. E como eu falei lá no início, né, eu iniciei falando um pouco dos meus pais, eu gostaria de encerrar falando um pouco das minhas filhas, né, porque o nosso propósito ele é aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E a minha princesa de 7 anos, Maria Flor, ela viu a campanha nossa do Alô, Alô, ArcelorMittal, e o pai dela falou para ela: filha, eu trabalho na indústria do aço, onde a gente faz aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ela falou: pô, papai, como é que é os aços inteligentes? É não ter desperdício, filha. É a gente fazer o melhor que a gente pode. É a gente todo dia ir para o trabalho e buscar fazer o melhor, a excelência do que a gente se compromete a fazer. Isso é fazer aços inteligentes para as pessoas e o planeta. É ter comprometimento. Né? E agora eu estou com a Maria Isis de 10 meses, praticamente a minha jornada dentro da família ArcelorMittal, e tenho certeza que ela vai acompanhar conjuntamente com a Maria Flor, e hoje eu tenho um compromisso. Assim como eu tive um compromisso lá atrás de orgulhar os meus pais e me senti muito honrado de fazer parte dessa mesa, eu tenho um compromisso de dar exemplo para minhas filhas. Então, eu queria encerrar dando muito obrigado
É isso. Obrigado. Bom, o próximo a ser para fazer a apresentação é o professor Vasco Esteves de Almeida Filho. O Vasco, ele é diretor de marketing e tecnologia da Vesuvius para a América do Sul. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao Maurício, à ABM, os colegas aqui de mesa, de poder estar participando desse tema extremamente importante, né, para o mundo, para a sociedade, né, para os nossos filhos, né? Eu já estou um pouquinho mais avançado, a minha já tem 26 anos, né, mas a gente tem que deixar um mundo melhor. Esse tem que ser o nosso compromisso de todos aqui, nessas salas que estão fora também, né? É o compromisso do ser humano, deixar um mundo melhor, né? Eu vou falar um pouco aqui da Vesuvius, né? A Vesuvius é uma empresa refratária multinacional, líder do segmento de controle de aço de fluxo, né? E o primeiro slide que eu trago aqui, eu não vou passar item a item, não é a ideia, mas é importante dizer, né? Aquilo que a gente não mede, não melhora, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é medir, criar targets, né? E caminhar atrás desses targets, né? Obviamente, a gente vai encontrar percalços. Algumas vezes nós não vamos atingir ou não vamos conseguir exatamente aquilo, outros vamos até ultrapassar, né? Mas nós temos que ter metas, né? Então, a Vesuvius é uma empresa que tem um global de sustentabilidade com várias metas. A gente vê aqui, né, em termos de safety, energia, emissão de CO2, consumo de água, resíduo sólido, né, reciclagem de materiais, a diversidade, né, entre pessoas, né, o compliance e o supply chain, né? Então, são todos esses estados e nós controlamos isso rigorosamente e emitimos relatórios para o público, e isso é aberto. Então, mas para chegar no global, né, nós temos o local, né? Então, isso é desdobrado dentro da lógica, né, para o local, e o local também faz, de novo, se mede, target, acompanha e entregamos, né? Então, esse aqui são os dados da Vesuvius Brasil, ok? De novo, meu objetivo aqui não é ficar discutindo um a um, mas a mensagem é controlar, ter target e perseguir, né? Esse é a mensagem aqui. E a Vesuvius, né, como uma empresa refratária, ela acaba gerando coprodutos, né, lá na indústria siderúrgica, né? Então, nós temos, o Maurício falou no início aí, os R's, né? E um é reciclagem, né, mas o outro é você aumentar a performance, né? Dar mais performance aos produtos. Se eu usava 2, passo a usar 1, tenho menos material para gerar coproduto. Essa é uma das diretrizes. Ou então, reciclar, né? E esse caso que eu estou colocando aqui na tela é um caso de pó-fluxante, onde nós vendemos o pó-fluxante para o cliente. Quem conhece aí a siderurgia tem uma perda dentro do processo. Essa perda é captada, ela volta para a nossa planta, a gente recicla esse material e volta para o cliente. Um percentual dele volta dentro do produto novo. Então, a gente está fazendo, neste caso aqui, o processo de reciclagem. Agora, temos outros processos, né? Como um produto lançado há uns 3 anos pela Vesuvius, se chama Duraflex, que é um tubo longo, que o objetivo aqui é maximizar a performance do produto, né? Então, se eu maximizo a performance do produto, eu gero segurança, porque eu tenho menos o homem ali em contato com a troca de peça no processo, né? Então, tem uma parte de segurança. E aquilo que eu falei, se eu usava 2, passo a usar 1,
jogo menos material fora, né? Então, eu tenho um case aqui bem interessante, é de um cliente nosso, uma cearia do Grupo Gerdau, né? Onde nós lançamos esse produto, e é bem interessante aqui o gráfico, né? Só para mostrar aqui rapidamente. Aqui o cliente usava aqui aproximadamente 1,6, 1,7 peças por sequência, né? E com o novo projeto, né, depois de implantado, ele passou a usar 0,6, 0,7, ou seja, ele reusa essa peça durante o processo produtivo dele, ou seja, dá mais do que 2 vezes. Então, estamos gerando menos coproduto, menos trabalho, né, para você buscar uma forma de reciclar esse material. Um outro produto recentemente lançado, que a gente chama de Dura Sleeve, né? É uma peça refratária onde eu consigo, né? Para quem também conhece a usina siderúrgica, né? Normalmente essa peça ela sai, não sei se estão vendo aqui o mouse, né? Sai por essa região aqui de desgaste ou por uma esclerose interna que acontece na peça, que a gente chama de clogging, né? Mas normalmente ela sai por esse desgaste aqui. Então, esse material tem permitido a gente avançar no uso dessa peça em 20%, 30%. Opa, bacana demais, né? Mas já pensou que isso está dentro de um equipamento que se chama TANDES, ou distribuidor? Que quando eu consigo, lá na usina, avançar 20%, 30%, eu não estou ganhando só nesta peça, não. Todo aquele refratário que está naquele conjunto também está sendo reduzido. Então, é um ganho muito expressivo. Então, como eu falei, a gente tem um improvement, né, uma melhora na performance de 20% a 30%. Né? Nós temos também, na linha de fluxo, né, um fluxo com baixo flúor. Flúor é um componente que é necessário, vamos dizer assim, dentro da composição, mas com o desenvolvimento nós conseguimos reduzir a quantidade de flúor nesse produto. O flúor, ele é nocivo para aquela erosão daquela peça que eu acabei de mostrar. Quanto mais flúor, eu vou ter mais erosão. Então, eu vou desgastar, mas se eu tenho menos flúor, olha, eu trabalhando a peça anterior com esse material, eu ainda tenho um exponencial, né? Eu ganho 2 vezes, vamos dizer assim. E o flúor, ele é um problema para corrosão da máquina de engotamento contínuo, né? Então, tem que ter um tratamento de água, que custa caro, né? Então, se eu tenho menos flúor, eu também tenho esse benefício de evitar a corrosão da máquina de engotamento contínuo, diminuir a necessidade do trabalho, né? Ou seja, de você trabalhar essa água que estava contaminada com flúor. Um outro ponto, acho que muito importante, né? E aqui eu sinceramente não vou me estender muito, porque se eu colocasse aqui todos os produtos que a gente tem nessa linha, eu tomaria o tempo de toda a apresentação, mas a ideia aqui a Vesúvios trabalha com tecnologia, né? Para aumentar as performances dos produtos, para ajudar os nossos clientes a reduzir o desperdício ou a geração de coprodutos, né, na linha deles, né? E com um grande prazer de mostrar que recentemente, né, mais ou menos 2 meses atrás, a Vesúvios, no Rio de Janeiro, né, implantou o sistema de biogás. Então, hoje, a Vesúvios... Hoje não, vou ser mais honesto, no final deste ano, né, a Vesúvios Rio de Janeiro vai ser a primeira planta da Vesúvios, quiçá do mundo, net zero, na sua fabricação de refratário. Hoje a gente usa energia elétrica limpa, a gente compra no mercado certificada já há alguns anos, e agora, com o biogás, nós estamos com 98 alguma coisa, falta as nossas empilhadeiras internas que vão ser transformadas, e durante esse ano elas estão sendo transformadas e nós vamos atingir
100%, né? E aí vamos ser net zero no escopo 1 e 2, né? Que é algo, sinceramente, excepcional para a indústria refratária. Um ponto importante, né? Acho que para deixar aqui, o que a Vesúvios, apesar da Vesúvios fazer todo este trabalho, né? Se a gente nos comparar com a indústria siderúrgica, né? O que a Vesúvios no mundo gera, né, de CO2 não dá 1 hora do que a indústria siderúrgica gera. Então, o nosso interno, temos que trabalhar, é nossa responsabilidade estar aqui fazendo esse trabalho no Rio de Janeiro, em várias outras plantas, painel solar, toda essa tecnologia que já existe, né? Porém, nós temos a nossa obrigação de ajudar as usinas a reduzir a emissão de CO2. É isso. E agora chamamos, então, para a apresentação do seu painel também, o professor Manuel Robério. Ele é CEO da Engemater Engenharia de Materiais e diretor da Sudamin, diretor técnico da Sudamin. Por favor, então, Robério. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, à ABM, essa comissão, de estar aqui para poder, de alguma forma, poder contribuir com esse tema tão expressivo. Agradeço os demais colegas, né, da PUC Minas, alguns professores que estão aqui, colegas de trabalho, ex-pós-graduandos, que me ajudaram a chegar a este ponto onde eu vou apresentar aqui. Sei que ainda tem muito que aprender ainda, né? E os trabalhos lá apresentados me tornam cada vez mais forte para defender este tema. Eu vou iniciar, né, comentando sobre o aspecto legal, depois da cadeia produtiva dos refratários e das possibilidades de uso dos materiais refratários gerados na aciaria. Lá a gente aborda desde a coqueria, né, correto, Horácio? Até a aciaria, né, passando ao forno e tudo mais. Bem, aqui então, né, eu vou me ater à legislação, a Lei 12.305, de agosto de 2010. Vou fazer algum overview. Primeiro, né, dentro dos seus artigos, a visão sistêmica, importante, e nessa visão sistêmica a gente tem que dar as mãos para que a gente consiga uma representação a nível nacional do nosso setor, porque essa lei, ela não trata de resíduos refratários, ela trata de outros resíduos e coprodutos. A cooperação mútua entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. O reconhecimento do resíduo como sólido, resíduo sólido como reutilizável, o processo de reciclagem, né, sendo um processo de transformação que envolve a alteração de propriedades físicas, físico-químicas. Salientei esses dois aí, porque para explicar para a parte tributária da empresa que se você cortar um tijolo de 1,20 m para um tijolo de 80 centímetros, é uma transformação física, é uma grandeza mensurável, então é uma transformação. Aí a norma também, a lei também trata a respeito de resíduos, né, de reutilização. Então, nesse cenário, a gente está tentando fomentar, junto aos deputados estaduais de Minas Gerais, alguma situação para que a gente possa, né, ter, dentro dessa cadeia, a participação do governo, dos atributos, né? Então, aqui eu cito a Lei Federal 14.260, de agora, de 11 de junho de 2024, né, publicado na forma de decreto, e sobre esse aspecto, nós devemos dar as mãos, nós produtores, geradores, para que a gente possa fomentar a tributação, né?
decreto, ele regulamenta o incentivo fiscal à cadeia produtiva de reciclagem. Ou seja, se a gente não estiver muito unido, eles vão nos derrubar, né? Porque o Estado, cada vez mais forte, visa a parte tributária cada vez mais forte. Bem, uma síntese da cadeia reversa, né, de refratários, desde o descarte, antigamente era descartado, né, em landfills, e agora são gerações, porque já tem bolsas que vendem esses materiais. Então, vai desde a coleta, transporte, seleção, armazenamento, processamento, que basicamente se transforma o corte, ou britagem, moagem, né, passa depois pelo controle de qualidade para gerar o produto e, assim, fazer a utilização dentro da cadeia de refratários. Chamo a atenção aqui, principalmente para pesquisa e desenvolvimento. Alex comentou muito bem da interação da universidade com as indústrias. No meu tempo de professor da PUC, né, no Departamento de Metalurgia, sempre propiciei a interação cada vez mais forte da universidade da academia com a indústria, né? Fiz alguns contratos com a Magnesita, onde a gente trabalhava visando o desenvolvimento, até culminar neste curso, né, de Engenharia de Refratários e Soluções, que nasceu lá com o Celso, com o Gilmar e outras pessoas, o Pascoal, que está aí também, né? E dentre o Alamar, né, dentre outros da Magnesita, que culminou este curso, que já tem aí aproximadamente 8 anos, onde a gente pode, cada um com a sua expertise, formar pessoas com este cunho de refratário. Essa palavrinha tão pouco difundida no setor siderúrgico, mas de muita relevância e para a Engemater e Sudamin, de vital importância. A minha vida toda, trabalhei na IQER, a antiga Magnesita, pautei o meu trabalho em utilização de reciclados, né? Então, é um caminhar árduo. Quando o Vasquez disse aqui que a Vesuvius desenvolveu um tubo longo, né, de maior reuso, eu fiquei feliz, porque é uma das peças mais difíceis de se reciclar devido à sua complexidade. Obrigado, Vasquez. Bom, o outro pilar muito importante é marketing. Se a gente não tiver um modelo mental sustentável para apresentar para os diretores das usinas, como que nós iremos sobreviver? A conta não fecha. A empresa ela tem que dar lucro. Tem os seus acionistas, tem os empregados para pagar. Bom, nesse sentido, então, a gente pode começar a verificar uma coisa. Olhem a taxa de geração real e vejam que a siderurgia está em primeiro lugar no que diz respeito a refratários, né? Depois cimento e outros, né, fundições. Como utilização é o contrário, né? A siderúrgica ela ainda usa muito pouco do seu potencial de uso. A cimento em segundo lugar e outros aqui em terceiro, fundições, papel e celulose, bioenergética, os carvões, as carvoarias, tem materiais reciclados que a gente pode utilizar, né, para este fim, Nayara. E nesses produtos, o que mais emperra foi essa engrenagem, é o homem, como a Alex citou muito bem, né? A engrenagem tem que andar, e nós, pessoas, é que fazemos essa engrenagem andar. Se vocês que estão aqui, dos clientes, não darem a oportunidade de estarem juntos, fazer a parceria rodar, dificulta muito. Vejam bem, um cenário hipotético, da empresa que gera 1.000 toneladas de reciclados por mês. Se ela não for capaz de reincorporar pelo menos 80% desses reciclados, quem está aqui na engrenagem produzindo os refratários não suporta, estrangula. O campo lá de insumos vai subindo e você tem que gerar rotas para que isso vá em frente. E essas rotas, muitas vezes, a gente apresenta cenários possíveis e aí está um entrave do homem dentro dessas usinas, os compradores aí, né? Então, vamos pensar e vamos fazer essa roda andar, né? Bem,
O outro aqui é esta relação, né, para o sucesso, ganha, ganha, ganha. A gente deve apresentar modelos mentais com marketing, né, pautado na legislação, demonstrando a agregação de valores tangíveis e intangíveis. Ganha o cliente, gerador, na imagem interna junto a seus colaboradores e na externa, por pleitear créditos tributários, que nós vamos dar as mãos para isso, nos congressos, com os deputados e senadores, além da geração de crédito de carbono no mercado internacional. Ganhos legais mútuos aos órgãos ambientais, com a destinação correta dos resíduos sólidos, e os ganhos intangíveis junto à comunidade, com a difusão das boas práticas ambientais, geração de emprego e renda. Aqui, para vocês terem uma ideia da geração do valor e do estado da arte onde a gente se encontra. Este modelo apresentado tem um valor apenas temporal, mas serve para nortear o potencial de reciclados por reatores metalúrgicos, mesmo que isto possa sofrer alterações em função da evolução da tecnologia, do estado da arte, mas é o norte. Vejam, nós temos aqui materiais menos nobres. O que significa isso? São materiais que vão substituir matérias-primas de menor valor, vão substituir um chamote. Agora, nós temos materiais mais nobres, que nós podemos substituir alumina, magnésio, entre outros materiais. E nessa miscelânea, nós temos aí as dificuldades de tratar os materiais com maior desafio tecnológico, como eu citei, a válvula de distribuidor, válvula longa. E aqui, alguns já vão reconhecer essa foto aí, dos meus trabalhos, é o fomento que faço. Como conceber uma reciclagem na cearia? Lá eu dou reciclagem na coqueria e outros alto-fornos, Como é que é específico? Trouxe esse modelinho para que os pós-graduandos possam pensar e apresentar trabalhos. Já foram vários trabalhos apresentados de diversas usinas, CSN, Arcelor, entre outras. E aqui eu coloco o modelo, uma panela. A panela de aço ela é balanceada em função das suas solicitações termomecânicas, e aí aqui eu trago o distribuidor, as válvulas, aqui, com maior dificuldade. Enfim, essas são as dificuldades. Quais são as possibilidades de concepção de produtos? Temos produtos que a gente pode utilizar até 100% de material reciclado. Tem outros que apenas 5%, 10%, dependendo da sua solicitação termomecânica, dependendo da sua complexidade de fabricação. Ficou aí para vocês aí as possibilidades, para não comer muito tempo. E aqui, dentro da cadeia de valor, tudo é dinheiro, Então, se você não tem mapeado os custos da sua fabricação, da sua geração, até a disposição final, como você pode transformar isso em um negócio? Esse que é o desafio. Aqui uma situação hipotética, Tem vários materiais oriundos da siderurgia, de refratários, todos eles, com seu custo na planta, custo de operação, limpeza, custo de britagem, e vão agregando os custos, até obter o custo final. Muitas vezes as pessoas falam, o material reciclado ele tem que ter um custo menor. Nem sempre. Muitas vezes o material reciclado ele vai ter uma pior performance. Nem sempre. Depende. E se tiver uma menor performance, qual que é o problema? Se a performance for 10% a menos, qual que é o problema? Muitas vezes você mata um reator por outra característica e perdeu tudo. Então, temos que repensar nessas situações. E aqui, para finalizar, uma vista da planta de reciclagem da Sudami Nordeste. Estamos a 6 quilômetros aí da Arcelor agora, a antiga P100, ArcelorMittal, e já estamos fomentando algo legal, e temos que crescer nesse cenário. Temos que crescer, estamos expostos com tecnologia, também na forma de tratar o resíduo, temos esses galpões, para fazer principalmente pré-moldados, briquetes, onde a gente começa com essa cadeia.
na colaboração para o meio ambiente. E aqui é a foto de uma planta que desmanchamos lá em Cartagena e trouxemos para cá para instalar as briquetadeiras aí e começar a fazer. E também peças pré-moldadas, né, que tem um valor logístico, né, que levar o material do Sudeste para lá é complicado, né, custa dinheiro também. Por fim, agradeço aí a paciência de vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma. Estou à disposição para os questionamentos que assim surgirem. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelas apresentações. Minha pergunta é para a Nayara. Nayara, eu gostei muito do que a Gerdau está fazendo, acho que é uma inspiração para todo mundo. E eu queria saber o quanto vocês contam com as universidades para desenvolver esses processos, especialmente a parte de coprodutos, assim. 2 pontos, né? Coprodutos, quais são os focos e se as universidades são parceiras de vocês ou se vocês têm desenvolvido tudo internamente. Obrigada. Obrigada, agradeço a pergunta. Sim, nós temos hoje uma equipe na nossa área de coprodutos que é exclusivamente para P&D, então faz as pesquisas e desenvolvimento para que a gente possa reinserir de melhor forma os coprodutos dentro dos processos, e essa equipe conta com parceria com diversas universidades para ter estudos elaborados, mais concretos sobre essas finalidades. Então, desculpa, eu entendi a tua pergunta da universidade. E a outra pergunta? Dentro dos coprodutos, quais são os focos? Vocês estão trabalhando com todos os coprodutos? Tem algum que são prioritários? Só para a gente conhecer um pouquinho mais essa parte. Perfeito. São todos os coprodutos, tá? Que a gente desenvolve alternativas, aquelas, óbvio, que hoje são colocados no aterro, são coprodutos em que a gente tem um incentivo e um interesse maior em estudar, mas outros coprodutos para viabilizar em outras aplicações também temos focos de estudo em aberto, tá? Eu trouxe aqui muito mais voltado à cearia pelo tema do painel, mas de forma geral são todos os coprodutos. Quais os desafios e oportunidades existentes na região Nordeste? Qual a projeção para os próximos 5 anos dessa temática da economia circular? Tá. Os desafios no Nordeste, você imaginar que somos a única planta integrada, localizada na região Nordeste de grande porte, né, eles são inúmeros, né? A gente não consegue esses números que eu apresentei sem as parcerias. Nós temos lá a única universidade com curso de engenharia metalúrgica do Norte e Nordeste do país, a Universidade Federal do Ceará. Nós temos os institutos federais, nós temos algumas universidades também dentro de Fortaleza, né, que são parceiros nossos. Nós temos nosso R&D também muito forte, né, e nós temos também a nossa sinergia com as nossas plantas. Então, esse conglomerado de conhecimento, somado-se aos nossos parceiros, como a Sudami, né, que se instalou lá no Pecém, né, as cimenteiras que estão localizadas lá na região, né, a cadeia cerâmica, e nós temos avançado, discutido outras temáticas, né, temáticas importantes que a gente percebeu aqui, né, o uso de coprodutos também na linha de fertilizantes, né, uma série de ideias, briquetes que a gente percebeu. E a gente acredita que agora é mais uma questão de trabalhar a maximização das relações, do ganha-ganha, a gente encontrar mercados que a gente possa gerar mais valor para a sociedade. É isso que é o nosso desafio para os próximos anos, né, de maximizar os nossos resultados através de parcerias mais sólidas, mais sustentáveis. Eu tenho uma pergunta relacionada mais com a redução. Desculpa, você poderia só se identificar, por favor? Sou João Pedro Tabosa, da Universidade Federal do Ceará. Parabéns, obrigada. Nada. Com relação à redução, já teriam algumas tecnologias, desde o ano passado ou mais recentes, que já estão sendo aplicadas nas indústrias, já em desenvolvimento, já em período de teste, já prontas para serem aplicadas, alguma coisa do tipo, ou ainda só levando em conta a pesquisa? A sua pergunta é para quem? É direcionada para quem? Para todos. Você quer responder, Nayara? Entendo que a tua pergunta é se existem tecnologias voltadas à economia circular que já estão em prática. Seria isso, João? Isso. Existem diversas hoje tecnologias que já trazem uma melhor eficiência energética e operacional,
Quando a gente está falando de economia circular, em geral, eficiência energética e operacional estão atrelados dentro desse processo. Então, quando a gente faz melhorias no nosso processo produtivo para performar melhor, essas tecnologias de redução de consumo de água, e vou te dar um exemplo, né? Tecnologias que trazem uma melhor recirculação de água dentro dos nossos processos, onde eu consigo reduzir o descarte de água, é um dos exemplos que traz a eficiência energética, traz eficiência operacional e traz a economia circular dentro do seu processo. Diversas outras tecnologias para reduzir o consumo de materiais, ou até mesmo reduzir a geração de resíduos que eu tenho dentro da minha cadeia produtiva, quando eu maximizo a forma como eu consigo introduzir a sucata dentro do processo, ou até mesmo carvão vegetal, ganhando mais eficiências, tecnologias de reaproveitamento de gases, né, em que esses gases possam recircular e voltar do nosso processo e eu não perca energia. Então, são exemplos de tecnologias já existentes que favorecem a prática da economia circular. Obrigada pela pergunta, João. Eu só queria fazer uma observação, que como a pergunta foi especificamente para redução, né? E o nosso debate aqui é em aciaria, eu gostaria de lembrar que no final do dia a gente vai ter uma plenária de aciaria em que esses assuntos vão ser discutidos com mais profundidade, tá? Só para esclarecer. Obrigado, Bolota. Mas só para fazer um comentário rápido sobre essa pergunta, por exemplo, a Vesus tem materiais para a área de redução que usam materiais reciclados, né? Tem materiais que permitem uma secagem mais rápida, ou seja, é ganho de energia. Então, assim, como a Nayara falou, eu acho que é um conjunto, né, de ações que não só no alto forno, né, mas em toda usina siderúrgica tem que se buscar. De novo, não é alto forno, não é o lingotamento contínuo, não é a panela, ou seja, é porta a porta. Um escopo mais global, né? Meu nome é Luiz Cláudio, Ensorezo e URGS também. Minha pergunta é para dar uma apertada no Alex aí, meu companheiro. E o tema que interessa muito, que é o agregado siderúrgico, né? Proveniente da escola de aciaria. A ArcelorMittal PCM tem o equipamento BSSF, que produz lá um agregado já isento de expansão volumétrica, mas que tem uma aplicação limitada. Geralmente ela vai para cimento e a cimenteira, pelo meu conhecimento, não conseguia consumir 100%. Existe a parte que não vai para o BSSF, que é a parte que onde você faz a extração do metal, que é resfriada mais lentamente, e você então produz o agregado siderúrgico, esse que é conhecido no Brasil inteiro. E no Nordeste isso é mais difícil porque não havia essa cultura do consumo do agregado siderúrgico em pavimentação e outras aplicações. Minha pergunta é: como é que está hoje a questão das aplicações do agregado siderúrgico, aquele mais conhecido, e se é 100%, e quais são as principais aplicações hoje? A gente dá uma atualizada, você teve uma passagem lá por PECEM, você conhece bem o projeto é 65% de taxa de granulação, e você certamente está com uns 35% na sua cabeça dos agregados. E aí quando eu falo pessoas, é o acreditar, né? Hoje a gente tem taxa de 98% de granulação, né? A nossa turma pensou fora da caixa, buscou alternativas para tornar o negócio sustentável, e hoje 100% da nossa produção de granulada de aciaria, a gente funciona como matéria-prima por nossos clientes, e um percentual muito irrisório, pequeno, a gente destina para pavimentação, nivelamento. Mas uma coisa que era de 12 mil toneladas mês, que a gente tinha que dar conta, hoje é 500 toneladas. Então, as cimenteiras consomem 100% do granulado produzido. E aí entra a importância da academia, entra a importância das parcerias, dos estudos, né? Então, se você buscar a quantidade de artigos que tem publicados, são mais de 20 artigos, né? Hoje é usado na farinha, é usado em concretos de alta resistência. Então, uma série de aplicações que só foram possíveis por essa busca constante por aplicações nobres que pudesse agregar valor ao negócio.
Obrigado, Alex. Disposição. Vasco, tem uma pergunta aqui também já pré-elaborada pelo público, com relação a um fornecedor de refratários, onde o seu produto é levado em embalagens de origem natural, como vocês tratam a recirculação dentro de um desses R's, né, a reutilização? Como é que a tua empresa enxerga a possibilidade de reutilização de embalagens? Esse é um tema interessante, né? A Vesuvius, há alguns anos atrás, eu acho que foi uma das precursoras de colocar embalagem metálica retornável, né? Mas como todo o processo, o colega aqui falou, ele tem que ser rentável, ele tem que se pagar, né, de alguma forma, e não gerar mais custo, porque quando a gente vai lá na siderúrgica, eu não vou bater lá na porta lá do Eric, que eu estou vendo ali, e falar, Eric, me paga mais um pouquinho aqui que eu estou te mandando uma embalagem metálica. Você aceita, Eric? Não, né? Então, infelizmente, esse foi um passo atrás. Foi um passo atrás, porque o custo de translado, né, é muito pesado para fazer essa reciclagem. Não é só o translado. A caixa chega, ela tem que sofrer manutenção, limpeza. Eu também não vou chegar lá, estou olhando aqui para o Eric, eu vou mandar uma caixa suja para ele. Ele vai olhar e falar, não, isso aqui não é o padrão que eu quero uma caixa. Então, esse processo, e eu não vejo no mercado, né? Nós evoluímos bastante, mas tivemos que retroceder, infelizmente, né? Uma coisa que nós temos avançado é na utilização de papel reciclado, plástico reciclado, e quando eu falo o papel reciclado, reduzindo madeira, algumas caixas de papelão, onde você elimina a madeira. Então, a gente está muito mais nessa linha, né, do que a linha metálica, que efetivamente, de novo, o processo não se paga. Eu acho que a linha que eles estão falando era justamente essa, de papel reciclado. Legal, obrigado, Vasco. E tinha uma também aqui já para o Robério, falando sobre a legislação de resíduos sólidos. Você citou na sua apresentação alguma coisa, e ele pergunta aqui como se enquadram os resíduos sólidos de refratários na legislação atual, se existe alguma coisa regulando resíduos refratários. Ok, obrigado, Maurício. Realmente, né, o termo refratário ainda é muito pouco conhecido, difundido para a sociedade como um todo. Então, a regulamentação, os decretos não tratam nada de refratário, nada. Resíduo é embalagem, aquilo que incomoda mais a sociedade. Mas, em se tratando de resíduo refratário, nada. Hoje, pela manhã, conversei com o Leal aí, através do Zé Flávio também. A gente tem tentado fomentar isto e regulamentar a parte tributária. Então, não consegui, então por isso que eu procurei a ABM aqui, para que a gente possa dar as mãos, criar um corpo de pessoas, né, com este objetivo, com esse propósito da redução tributária, para que a gente possa ter um alívio, né, na hora de reciclar os materiais. O nosso maior sócio, ele tem que contribuir também, né? Boa tarde, Braulio 12 Minas. Vou fazer a pergunta para a Nayara, endossando aí o que o Luiz puxou aí com o Alex, na hora que ele comentou que 98% do agregado siderúrgico lá de PE100 é reciclado. Qual que é a perspectiva da Gerdau, ou qual a visão de quando que será buscado esse mesmo número? Na hora que eu faço a pergunta, leia-se nós também, 12 Minas também, a gente precisa avançar nesse ensejo aí de ter esse nível de reciclagem. Quais são os desafios que a gente precisa quebrar aí as barreiras para a gente poder avançar nesse nível aí de reciclagem?
Obrigada pela pergunta, Braulio. E vindo da siderurgia, você deve conhecer que são inúmeros desafios que a gente tem enfrentado para poder melhor valorar os coprodutos. Então, a estratégia nacional de economia circular certamente vai nos impulsionar. O Nova Indústria Brasil tem diversas missões ali também que tem trazido esse aspecto, e eu trago isso em razão das dificuldades regulatórias que em alguns momentos a gente tem da aplicação do material advindo da indústria do aço. Então, os grandes avanços que a gente precisa ter são estudos que comprovem uma aplicação segura desse material, né, desses materiais. Então, através desses estudos comprovando que essa aplicação ela não causa danos ambientais, danos à saúde humana, é possível que esses coprodutos sejam melhores reinseridos dentro do nosso processo. Então, hoje, atualmente, nós reaproveitamos aí 92% dos nossos coprodutos. Estamos buscando, como eu comentei, através do nosso time de P&D, desenvolver novas aplicações e também estudos para poder trazer maior segurança para as regulamentações, para poder alavancar essas nossas aplicações, né? Então, é um desafio da indústria do aço. Boa tarde a todos. Meu nome é Cecília, sou funcionária da Gerdau. A minha dúvida não é direcionada assim para algum de vocês especificamente, né? Até porque são nichos que acredito que vão atuar nesse questionamento de forma diferente. Mas pensando nos resíduos que ainda vão para os aterros, né? Os nossos desafios aí relacionados a essa destinação, qual, na opinião de vocês, seria o resíduo principal aí num Pareto, né, o que realmente dá dor de cabeça, né, justamente pensando nessas pesquisas e desenvolvimentos que vêm sendo tratados e estudados, né, para direcionar esses recursos que são gerados, mas qual seria o resíduo que vocês veem como maior desafio e por que esse desafio, né? Quais são as dificuldades de destinação e aplicação deste resíduo? Tem alguma pessoa que você quer direcionar a pergunta? Eu gostaria de perguntar, para um dos 2, né, no nicho siderúrgico e também para um dos 2 no nicho de refratários, acredito que Como ela é da poderia Gerdau, você não contribuir quer de responder, Alex? Posso responder. Nós temos, como eu mostrei, hoje a nossa taxa total ela está em 99,9%. E aí, quando a gente olha esse espectro do Pareto lá do 0,1%, ele é muito relacionado aos resíduos do nosso dia a dia. São os copos descartáveis, né, com café, os papéis toalhas molhados, ou seja, são as coisas aí do nosso dia a dia que ele acaba não tendo aí continuidade no ciclo. E a gente tem buscado, sim, ver possibilidade de ter uma parceria, né, com cooperativas de recicladores, né? Alguns copos são de polímeros que não são reciclados. Então, a gente tem discutido até essa temática interna para ver como a gente viabiliza essa questão cultural, né, que são discussões que a gente tem que fazer, mas são os resíduos aí mais do cotidiano, de banheiros e etc. Mas se você me permitir, eu queria até, e aproveitando que o Eric está aqui, eu queria também parabenizar um dos valores que vocês têm, que é em relação à preocupação com as pessoas, mas talvez assim, a influência sobre as pessoas, da cultura das pessoas, e foi notória a mudança a partir do momento de ArcelorMittal Pecém, aonde você vê a mudança do próprio comportamento no tratamento de resíduos. Quando você falou agora dos copinhos descartáveis, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, onde eu notei a preocupação, onde recentemente eu vi que existia essa mudança comportamental procurando, vamos dizer assim, reciclar esse item também, né? Então, parabéns a ArcelorMittal Pecém pela mudança, tá bom? Ok, e você está correto, eu acho que valores e propósito fazem total diferença, questão cultural, a liderança, né? Você citou aí a palavra do Eric, está aí o Guidoni e Beraldo, os nossos líderes lá de Pecém, e realmente isso faz total diferença, modifica todo o comportamento das pessoas envolvidas na
na nossa instalação. Eu não ia falar liderança, que era para não parecer que eu ia ficar puxando o saco, entendeu? Era só por isso. Vamos lá, acho que Só um comentário, tentando responder ela na parte de refratário, né? A parte que eu acho mais complexa para o colega aqui reciclar é o que vem do Tânis, né? Porque eu tenho vários materiais diferentes, nós falamos aqui materiais de alumínio a carbono, né? O grafite tem a sua complicação, junto com o material de trabalho, que isso tudo é jogado, ou seja, é cambado numa baia que você vira pó, parte vira pó, parte é sólido, tem aço, tem escória. Então, ali é uma seara que não é fácil. A separação é complexa. De separar. Então, eu acredito como refratário o pior equipamento para fazer essa segregação seria o distribuidor. Boa tarde, eu sou Camila, eu sou da VEG. A pergunta é para a Nayara. Desculpa, eu não ouvi seu nome. Camila. Camila. E a pergunta para a Nayara é a seguinte: sobre o hub de economia circular, eu queria que você explicasse um pouco quais foram os caminhos para chegar lá, como foi o convencimento interno, todo o trabalho interno e alguma dica, na verdade, para grandes empresas entrarem nesse hub, ou qual seria o caminho mais simples, talvez? Muito obrigada. Legal, Camila, boa pergunta, porque o Hub é um grande acelerador desse processo de economia circular, né? Esse trabalho a gente começa ali com a Beatriz Luz. Beatriz, inclusive, esteve ontem aqui na ABM, né, trazendo a palestra sobre economia circular. E a Beatriz tem bastante esse impulso de envolver grandes empresas para criar essas conexões, simbioses industriais, melhorias em processos e conectar setores que podem se ajudar, né? Então, a Beatriz trouxe esse caminho para nós e internamente a gente verificou que era uma grande possibilidade da gente poder fazer essas interfaces e também trazer tudo aquilo que a Gerdau tem de boas práticas e que pode influenciar outras empresas, né? Outros setores a praticar a economia circular. Então, a Beatriz aí é um grande caminho para vocês, se tiverem interesse em entrar no Hub, e acredito que aí todas as empresas serão muito bem-vindas, empresas e setores, para que essas trocas aconteçam cada vez com maior qualidade e um maior público envolvido. Se puderem já também se manifestar, aí do lado também, né? Boa tarde, Bruno Eramet. A gente percebe hoje que com a descarbonização vai existir uma multiplicidade de escolhas, de rotas, de processo, né? Vocês veem algum risco? E a gente vê assim, muito se fala hidrogênio verde, eletricidade verde, vai ter ou não sucata, mas a gente não escuta muito falar na economia circular, resíduos. Vocês veem algum risco no futuro, nas próximas décadas, dependendo da escolha que se optar, e esse risco, de repente, piorar esse percentual de reciclagem que a gente tem hoje? Aí eu vi com vocês por volta de 99, por exemplo, né? Hoje tem uma grande sinergia, alto forno com cimenteiras, mas dependendo de uma certa rota de produção que se escolha, a escória que vai ser gerada no refino já não pode ser tão adaptada, isso pode prejudicar e talvez tenha que, ao invés de reciclar, ter que começar a fazer aterros até que depois se desenvolva. Então é isso. Vocês veem alguns riscos para a reciclagem, para o status quo que a gente tem hoje com relação às possibilidades de escolhas que as siderúrgicas vão ter no futuro? Sua pergunta é direcionada para algum dos painelistas? Ou... Poderia ser um dos dois da parte de siderúrgica. Siderurgia. Mas poderia ser respondido por qualquer um. Quer responder, Alex? O Bruno, excelente pergunta. As tecnologias, no fundo, como eu apresentei, assim, elas já existem, né? Por exemplo, nós temos já uma tecnologia que faz tratamento de escória, né, de aciaria. Até pouco tempo atrás, se a gente voltar no tempo, né, essa é uma patente de 1994. Né? Então, se a gente voltar no tempo, não teríamos essa tecnologia disponível. Né? Hoje tem. Então, ou seja, as instalações futuras já vão ter que contemplar essas tecnologias mais modernas, já visando isso. Só que tem toda uma curva, né, realmente de desenvolvimento, toda uma curva de aprendizado,
né? Imaginando que a gente vai produzir via forno arcoelétrico, uma rota alternativa, DRI, forno arcoelétrico, e de repente estamos gerando lá, né, escória de forno arcoelétrico, né? Então, que é expansiva. Então, teoricamente, a solução tem, né? E teria que nascer esse forno arcoelétrico conectado com tecnologias similares do BSSF e que a cadeia de cimentos, como você mencionou, né, teria já o conhecimento e o know-how para fazer uso, né, e nasceu assim, esse equipamento nasceu ele foi colocado em escala industrial na China por uma escassez de escória para suportar, né, essa taxa de crescimento que a China teve aí ao longo desses últimos anos. Então, essa tecnologia ela só saiu do papel para a escala industrial pelo fato, né, de ter tido essa demanda cimentícia. Então, o know-how tem, tecnologia tem, e aí trata-se de a gente fazer boas escolhas. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, parabéns por estarem aqui discutindo esse tema, que eu acho que é importantíssimo para o nosso futuro. E eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente para os dois do refratário, porque meu nome é Jove Gontijo, eu sou especialista em refratários pela Daniele Coros, hoje na Holanda. Então, eu venho visitando algumas plantas na Europa e eu percebo que existe uma indústria dedicada à reciclagem do refratário. Alguns reparos que eu já fiz, algumas reformas, principalmente de regeneradores e altos fornos, existe já uma logística, uma indústria por trás para já pegar todo esse material que foi demolido e reciclar. E o Roberto colocou bem aí essa questão da legislação. Como é que é isso aqui no Brasil? É essa questão da legislação que dificulta fazer essa reciclagem do material refratário? Como é que é isso? Deixa eu iniciar aqui, depois você completa, por favor. Veja bem, Jove, alguns materiais têm uma determinada aplicabilidade como refratário, outros não. No caso específico da Engemater, a gente tem a linha de refratário e a linha de construção civil. Material silicoso, né, oriundo dos reatores, aí, então já vai ser destinado à linha de construção civil. Tá? E alguns refratários, sim, tem todo o processo e vai ser destinado à cadeia refratária para voltar aos clientes. Com relação à legislação, como eu disse, a gente não tem nenhuma vantagem tributária. Tem aquela inicial de materiais básicos para materiais aluminosos que reduz o ICM. Isso vem do NCM, mas a gente tem que ir além disso aí para que realmente a gente consiga equilibrar os custos, né? E a gente precisa também, nesse cenário, dos nossos clientes estarem dispostos a dar realmente as mãos. Porque, como eu disse, a geração lá é muito grande, né? Você disse, geração grande. Lá deve estar dada as mãos para que tenha um retorno para dentro da cearia. Igual eu disse, se você gera 1.000 ou 1 milhão de toneladas, 1.000 toneladas, você deve ter o compromisso com seu parceiro de não o sufocar. Ah, não, o preço da sucata subiu muito, eu não consigo colocar. Então, não é parceria. Então, a gente tem que tratar isso neste nível. Por isso que eu chamo a atenção para os representantes tanto da Arcelor quanto da Gerdau para terem a devida atenção, né, com esse aspecto tributário e financeiro dos recicladores, tá bom? Então, isso aí fica aí para vocês. Se quiser complementar. A complementação aqui primeiro, o retorno, né? Por exemplo, a Veosus, alguns produtos, eu aplico, retorno, reciclo e entra no nosso produto. Não sei se você viu ali na nossa apresentação, aqui na América do Sul nós estamos na casa de 15%. Um número bastante interessante. Não só desse, né? E também comprando materiais reciclados, né? De quem produz, né, o material reciclado para aplicar nos nossos produtos, né? Dentro da indústria refratária, né, eu vou dizer que é um pouco complexo, né? Porque eu começo a ter que
aplicar em coisas que eu não uso, né? Então, eu vou trazer o material, reciclar, e aí eu vou virar uma recicladora, né? Então, eu acho que é importante ter as empresas, né, e a legislação que permita fazer essas empresas recicladoras serem fornecedoras de matéria-prima reciclada. Então, esse é o processo. Tem algum material que você consegue aplicar dentro. Roberto explicou aqui, né? Material reciclado às vezes melhora o produto, né? Às vezes melhora o produto. Não fica nem igual, não, melhora. Então, dentro dessa ótica, você consegue fazer a reversa e colocar. Agora, se você piora o produto, né, ou você não tem a capacidade, né, de fazer toda a cadeia, né, da reciclagem, não faz sentido. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente precisa de uma legislação mais clara. A palavra benefício é sempre muito discutido, né, mas com uma certa, né, um incentivo para que esse material não vá para o landfill, não vá para o lixo, né, e sim volte para o processo. Porque às vezes a gente faz alguns números, né, mas tem muita coisa intangível quando você está jogando lá no landfill que você não botou lá na conta. Então, isso tem que ser levado em consideração. Uma tréplica, se possível, né? Vejam bem, parabéns aí pelos 15%. Na sua linha de produtos, isso deve ser um desafio pela responsabilidade que a gente tem com os produtos. De outra forma, como eu disse, tem produtos que aceitam até 100%, né? Que são as areias de BT, dentre outros. Mas, com relação aos clientes, muitas vezes a gente está testando o produto, aqui a ideia é essa, vamos em frente, aí chega, por uma condição operacional, você pode matar o seu refratário. E naquele momento do teste, tá vendo, não deu certo? Não, tenham paciência. Alguma condição operacional atípica pode interferir. Então, que tenham a grandeza de saber tornar o controle operacional sobre a incidência de um refratário, seja de um valor maior agregado ou não, dependendo do refratário. Só isso aí. Muito obrigado, Jove, pela oportunidade. Eu queria agradecer ao público, primeiramente, que está aqui presente. Agradeço a presença de vocês, agradecemos as perguntas que foram feitas, agradeço aos painelistas, Nayara, Alex, Vasco, Robério, pelas brilhantes apresentações.